bem feita, com isso homogeneizado, tem um monte de outras proteínas que a gente desconhece. A mesma coisa para a imunoprecipitação, que a gente veio tentando, alterando o protocolo, e a gente nem mostrou aqui porque... Pablo, e aqui os dados de geofiltração? Eu também não trouxe aqui não, eu só a figura que eu fiz uma geofiltração em S400, né, das amostras de sobrenadante de cérebro de abelha, para poder saber, por exemplo, se eu tivesse um fracionamento dessa amostra de miosina 5 e eu testasse esse fracionamento com anticorpo contra a miosina 5 e também o mesmo fracionamento com anticorpo contra a cadeia leve de dineína, contra a DLC8, e na mesma banda, por exemplo, aparecesse a miosina 5 e a DMC, eu poderia inferir, na mesma raia, eu poderia inferir uma interação entre essas duas. E outros métodos que a gente poderia fazer para inferir essa interação seria, por exemplo, detectar a DLC no mesmo plot da COSED, mas nem a COSED deu certo. Ou fazer imunoprecipitação com anti-DLC. A gente sempre está tentando fazer umas abordagens nesse sentido. Seguindo o do Pablo, né, o meu é em adulta, que tem essa marcação, né, que é a principal, né, que é a cabeça de miosina 5, né, a de caldo também, e a 6 também marcando, e essa aqui que eu acho mais relevante, que é a da DLC, que vai continuar meu trabalho. Não tem da DSC e da DLC, parte da PIN, que vai continuar meu trabalho, que eu vou, a partir dessa imunodetecção, né, seguindo também o trabalho de Dick, de 1996, ele conseguiu sequenciar a PIN em drosófilo, a imunodetecção e o sequenciamento da PIN. Então, eu vou continuar na APIS, vou tentar, né, esse sequenciamento e a possível comparação, né, da drosófilo com a APIS. E eu tenho outros resultados, só que são secretos, e nem o blot. Aí é o próximo, que é a imunoprecipitação. Eu fiz o anticorpo da miosina 6, caldo, para ver se o protocolo é um protocolo novo, para tentar imunoprecipitar a PIN. Para ver se esse protocolo funciona, seria uma possível imunoprecipitação da PIN, e tem COSED também. Quando que você fez o dado da DLC? Esse dado da DLC, Terça-feira. Que é de imunoprecipitação? Não, esse dado da DLC. Esse do FUED, dos Estados Unidos. Esse que eu queria saber. Eu queria saber se ela tinha marcado isso aqui. Não, graças ao FUED. É que a gente conseguiu detectar a PIN nas duas espécies e nos dois estados. Mas quem marcou aqui em Grande? Ou ele marcou tudo? O Elson foi trabalhava 15 horas por dia, durante 3 meses. Eu quero saber se alguém marcou aqui só DLC aqui. Não. E aquilo é DLC. Não, essa é uma coisa que eu queria saber. Não, eu tenho. Porque a Rosângela, lá em Ribeirão, acho que você já tinha voltado, Paulo. Ela fez o nosso protocolo de 35 volts, meia hora. E aí a gente ficou indignado que não marcava nada, né? Aí ela falou, vou curar isso com como acesso de engano. E o que tinha acontecido? A DLC já tinha ido embora há muito tempo, você pegava as proteínas na altura de 60. Mas a gente mandou as que o FUED revelou, a gente mandou nas mesmas condições. A gente mandou na conta. Eu tô falando, aqui não funciona, lá funciona. Aqui nada. Lá funciona. Eu tenho também outro experimento que eu fiz para ver, tratando o P2, né, tratando o meu sobrenadante, assim, eu trato ele incubado com as mesmas condições, com sal e centrifugo novamente, para ver o que acontece. Coloquei uma 100 de Viton e outra com Triton X100, 0,1%. Também se desse certo, seria um resultado interessante. A parte da localização da miosina no cérebro de adulto. Para isso, a gente dissecou os cérebros de milímetro. Esse trabalho foi feito com ápice com milímetro. Vou virar, tá?
foram feitos cortes, e esses cortes foram submetidos à coloração em HE e aos ensaios de imunohistoquímica para a identificação da miosina 5 nesse tecido. Aqui a gente tem a coloração em HE. O corte, essa parte aqui devia estar aqui também, né? Aqui nesse método. Só porque o material não estava bom, mas dá para ver a anatomia, né? De que a gente tem a lâmina do lobo óptico, aqui a gente tem a camada de células, que a gente chama camada de células C, camada de células C. Camada de células C é a medula do lobo óptico, e aqui os copos de columela que formam os cálices. Né? Então, o objetivo é, a gente, através dos hipóteses, a gente sabia que a miosina 5 estava presente no cérebro da abelha. Né? Só que, essa questão, onde que está localizado? Para isso, a gente fez um ensaio de imunohistoquímica usando um anticorpo anticabeça de miosina 5 em aves e meninos. Eu queria soltar o cartão. E sempre nós chegamos ao mesmo resultado. Aqui a gente tem as fotos. Esses aqui são os cérebros de melícola. E aqui, deixa eu acompanhar a transparência. E aqui mostra que, como a gente usou a solução reveladora herdada, ele vai marcar em vermelho. Ele marca aqui a camada de células C e a... Usa uma caneta para apontar, senão você tampa. A camada de células C e a lâmina, a parte fenestrada da lâmina do lobo óptico, que é correspondente a isso aqui, ó. Marcou essa camada aqui e a borda da lâmina, indicando uma presença de uma marcação restrita, né? A esse local. E isso que aqui a gente tem as fotos, mostrando uma visão panorâmica, né, do corte e uma visão mais do local. Secundário, para ver se está sendo uma marcação inespecífica, se é o secundário que está reagindo com alguma substância aqui no cérebro, e para decidir, né, qual das duas marcações que é verdadeira, porque o Pablo conseguiu o resultado que toda essa região do cérebro tem miosina 5. Você vai mostrar? Pode. Mas é uma coisa que tem que se levar em conta, é porque a gente fez esses ensaios em parafina. Então já é descrito que a parafina ela inibe sítios antigênicos. Então a gente não sabe se realmente foi o problema de se usar para a inclusão do tecido em parafina que poderia estar inibindo outros sítios, daí essa marcação específica naquela região, ou realmente algum problema da técnica, né, que foi usada, já que o Pablo conseguiu, só com corte de congelação, uma marcação bem mais restrita. É por isso que a gente está tentando utilizar a técnica, ver se algum outro protocolo que pode liberar esses sítios antigênicos, que vai neutralizar a ação da parafina, né? A gente está tentando utilizar isso. Aí o Pablo vai mostrar. Quando a gente fez essa primeira figura aqui mostrando a localização preferencial, aparentemente preferencial na lâmina do lobo óptico, a gente teve a ideia de dissecar o cérebro separando o lóbulo óptico. Então, a gente tem uma figura com as raias que seriam o lóbulo óptico sozinho, o cérebro sozinho e o cérebro junto com o lóbulo óptico, para ver se a detecção da miosina 5 seria diferencial, como foi indicado por essa figura de imunolocalização. Só que a detecção que ocorreu ali foi praticamente a mesma. Parece que a miosina 5 é expressa, segundo o resultado do plot, ela parece ser expressa em todos os
tecidos que foram dissecados. E eu fui em Ribeirão fazer, na verdade eu ia para lá para fazer o pós-cetônico, porque eu nem toquei a mão. Para fazer actina. E a gente foi com a ideia também de levar lâminas de cérebro e de gânglio nervoso, de gânglio cerebral das larvas e ensaiar com anticorpos com actina, fazer uma combinação de actina com miosina e usar anticorpos imunofluorescentes, para captar essa imunofluorescência em microscopia confocal e fazer os cortes por congelamento. Seria uma diferença. O corte por congelamento preserva mais a antigenicidade. Seria uma coisa que a gente poderia contornar um problema, um artefato suposto da parafina. E eu fiz várias combinações lá, só que a gente ainda não teve tempo de detectar, de adquirir essas imagens no confocal, no tempo que eu fiquei lá, então eu adquiri as marcações que eu achei mais interessantes, mais importantes, urgentes. Você desliga essa luz, por favor, é a de cima, ó. Não, do outro lado. Isso. No computador fica mais bonito, onde está laranja é vermelho. Mas, saco. Aqui, em A, B e C, a gente tem na vertical o lóbulo óptico, um aumento, um detalhe do lóbulo óptico mostrando a camada de célula C, na lâmina do lóbulo óptico, e os corpos de cogumelo, que são regiões, uma região especializada existente no cérebro dos insetos. Em abelhas são aproximadamente 340 mil neurônios diferenciados que têm sido responsabilizados ou está inferida a eles a complexidade etológica dos himenópteros, os processos de memória olfatória e de aprendizado. Então a gente pensou que fosse interessante também estudar essa região que é especializada em verificar a expressão de miosina 5 nela. Em verde, o anticorpo contra a miosina 5, a fluorescência era verde, e vermelho é a faloidina, que está ligada a rodamina, que está ligada na faloidina, que vai se ligar na actina. Só que o que eu acho interessante a gente mostrar é que nos corpos de cogumelo, por exemplo, aqui do cérebro de apis mellifera, a gente vê na região mais basal dos corpos de cogumelo, que são, a morfologia deles é essa aqui, são dois cálices. A gente detecta então a miosina 5 nessa região, coisa que não aconteceu nos cortes em parafina. E aqui, nessas células que parecem sair aqui da camada de célula C, em direção ao centro do cérebro, também houve uma marcação mais forte em algumas células, nesse detalhe. Aquelas estruturas lá são buracos no corpo. Isso aqui é artefato de corte, e essas marcações aqui são precipitados de rodamina, por causa nas bordas, que é onde ficou rasgado o corte. Embaixo a gente tem a marcação com um anticorpo contra a PIN, também na visão mais panorâmica, do lóbulo óptico, aqui em detalhe a camada C, a gente compara em relação à miosina 5, a marcação é bem semelhante. E aqui nos corpos de cogumelo, nesse corte não ficou tão evidente. No computador dá para ver bem melhor. Isso aí é PIN, não é DLC, não? É PIN, não é DLC. Você chegou a fazer com DLC? Eu fiz com todos os anticorpos que você me recomendou. As lâminas estão lá congeladas. Dá para analisar. E é interessante que lá em cima, no C, no segundo lá, Pode falar. no segundo lá, aquilo é fora do corte, né? Onde? Agora, no C, o segundo Essa aqui é precipitado. Pois é, elas têm um sinal muito intenso do background, era muito intenso. Vocês centrifugavam os anticorpos? Quando a gente vai separando, isso aí eu adquiri 16 camadas, tem algumas camadas que não aparecem, mas por meio assim, quando junta todas, só que a gente tem tempo de fazer isso ontem, tirar o background. Pois é, porque às vezes a gente vê assim, tudo isso marcado, na realidade é coisa precipitada. A gente vê mais por
curiosidade, assim, até para me ajudar na discussão desse resultado, a gente podia olhar no computador, que dá para ter mais ideia de onde está localizada essa marcação. Mas a gente já vê de cara que a miosina 5 não está restrita à região que foi dita lá pelos resultados da parafina. O controle negativo não está nessas transparências, mas tem um outro controle que eu gostaria de ter feito lá, que por acidente eu coloquei no confocal o filtro para UV, que dá uma fluorescência azul quando reage com gato, que é o marcador de núcleo que a gente tem lá. Só que eu não usei esse marcador de núcleo, e quando eu coloquei a fluorescência quando eu coloquei o filtro UV, havia células fluorescentes. Isso é um indício de que exista também autofluorescência no cérebro dessas abelhas. E a técnica que trabalha lá com o confocal me explicou que células epidérmicas têm autofluorescência, a célula da cebola tem muita autofluorescência. Então a gente deve ter muito cuidado ao analisar essas cores verdes aqui e afirmar se isso realmente é miosina 5. Eu estou, por enquanto, dizendo que onde tem uma marcação mais forte, uma fluorescência mais fácil de detectar, eu posso dizer que sim, mas não todo o verde. Eu ainda não estou atribuindo isso à marcação de miosina 5. Quem assistiu a defesa do Alexandre, veio uma professora doutora que ela trabalha com abelha. Então, uma questão era explicando para a gente como seria a transmissão, né, de impulso nervoso. Então, pelas marcações que a gente teve, claro que tem esse problema, será que tudo é marcação ou não? Coincide com algumas coisas que ela falou, que realmente teria, se a gente for pensar a parte mais externa, aqui seria a parte mais externa do olho. Então, viriam células nervosas da parte externa caminhando, né, trazendo impulso mais para o centro do cérebro da abelha, como tem região do lobo antennal e outras regiões. Cadê aquela transparência? Trazendo impulsos para essa região mais central, que às vezes a gente perde muito na hora da dissecação, né? Os lobos, o lobo antennal e mesmo até na base aqui dos corpos em forma de cogumelo, que são esses dois caros, né? 2 de cada lado. Então, estaria coincidindo de certa forma com o que ela falou, né? Porque se a gente olha aqui nessa transparência do quadro, tenta correlacionar, assim, para ficar fácil para quem nunca viu, assim, ali está os corpos de cogumelo, lá está os corpos de cogumelo, lá está a lâmina de algoz e está o lâmina. Aí, exatamente, assim, só para ficar fácil, né? Aqui, ó, estaria os corpos de cogumelo, corado, porque a eosina é muito usada só para, em termos de morfologia, né? Para definir como seria a estrutura. Então, aqui estaria os corpos de cogumelo e aqui com uma relação, né? Aqui, o sobreposição da tela. Aqui estaria a região do lobo óptico, aqui a lâmina, né, a camada de células, assim, onde a gente tinha aquela marcação diferencial que corresponderia a essa camada aqui. Então a gente vê que tanto na base aqui dos corpos em forma de cogumelo, quanto nessa região, a gente vê miosina 5, então ela realmente estaria envolvida, a suposição assim, que eu faço, né, para esse trabalho, é até uma justificativa de por que estudar miosina 5 em cérebro de abelha. Estaria envolvida com esse transporte de algum estímulo visual, provavelmente, né, do lobo óptico para as outras regiões do cérebro, né, que pela explicação que a professora Carminda deu para a gente aquele dia, realmente tem células nervosas que fazem essa trajetória, né? Mas a gente não sabe aqui se ela estaria vindo de fora para dentro, de dentro, como que seria essa via de transporte, seria unilateral, bilateral. Eu prefiro acreditar que seria da região
do lobo óptico para o interior do cérebro, né? Tem trabalhos no 3D que fala que tem projeções que saem do lobo óptico, como é que fala, esses pequenos océus que tem ali, e que chegam à região dos cálices, formados pelo copo de comunhão. Tem essa ligação. Que coincide com as marcações. Coincide com essas marcações. Que a marcação vai até a base do copo de justamente cogumelo. na base. É interessante que aquelas regiões apicais lá realmente não tem uma marcação tão intensa, né? Não. Quando você vê toda... Fica na base mesmo. Aqui eu tenho uma panorâmica do que deu para captar, do que deu para adquirir lá no confocal também. Ô, Lúcia. Depois vocês vão dar uma olhada no computador, fica muito bonito. Dá até frustração mostrar isso desse jeito. Mas vamos imaginar uma larva inteira. Aqui da região anterior da larva, aqui seria a região posterior. Só que eu fiz. Peraí, volta, qual é a região anterior? Parece que ela está dobrada. Não, então acredite em mim. Região anterior da larva, região posterior, tá certo? Eu dissequei o sistema neural todo da região anterior. Deixa eu perguntar uma coisa, a larva tem cérebro? Por isso que eu falei região anterior. Ela tem o gânglio cerebral, que vai dar origem ao cérebro. Porque estava escrito um desses resumos aí, estava escrito cérebro, eu fiquei na dúvida nada se... Cérebro de adulto. Não, mas estava escrito larva lá, estava misturado aí. Vamos ver. Porque também está pegando só um estágio, né, do desenvolvimento larval. Aqui eu peguei da pré-pulpa, que já tem a formação de océus só internos nesses océus, não são visíveis no tegumento. Aqui estão saindo as glândulas subesofágicas, essa é uma vista ventral da larva. Coloquei esse gânglio sem cortar, coloquei ele inteiro na lâmina e a gente foi... Não, é o sistema neural completo, desculpa. Sem cordão. Sem o cordão. Só a região anterior. É como se fosse o gânglio cerebral. Assim. O gânglio cerebral aqui, ó. Acompanhe esse desenho aqui, por exemplo. Isso aqui seria o cérebro da adulta e para cá seria o cordão nervoso ventral. E aqui eu estou tendo só a região anterior do sistema nervoso na cabeça. E a gente foi penetrando, né, com o laser do confocal nesse corte da região ventral até a região dorsal. E aqui não dá para ver, mas nessa região eu tinha visualizado uma fluorescência maior do verde. Então eu peguei e pedi para a técnica ela dar um aumento nessa região aqui que corresponde a esse aumento. E por essa morfologia, parece que isso aqui é um primórdio de cérebro, a impressão que eu tenho aqui, formando aquela região, como é que chama, Camila? Aquela região assim do cérebro do lápis, cara. Você tinha falado, eu esqueci o nome, eu estou muito ruim de anatomia, mas dá para ver aqui umas marcações que eu não sei se são pontuais ou se elas estão sendo sobrepostas pela marcação da actina nesse corte. Aqui a região seria a região anterior, e eu suponho que se isso aqui for o cérebro mesmo, aqui seriam formados os corpos de cogumelo, aqui ia ser formado o lóbulo óptico de cada um dos lados, pensando no cérebro de cimento. Então tudo que eu estou vendo em A é a larva inteira. Não, é a região anterior da cabeça. Tá, mas eu pego a cabeça inteira da larva. A cabeça. Eu estou vendo tudo que está ali. A cabeça dissecada, sem tegumento. Sem tegumento e sem tecido adiposo. Então você está vendo os océus, o cérebro está sendo formado aqui no meio e o gânglio as glândulas subesofágicas que eu não extraí. Para ter referência, porque eu só sei o que é em cima e o que é embaixo por causa dessas glândulas. Correto. De perspectiva, todo mundo já sabe, né, o que a gente quer fazer para frente. Muito bom. Quem agora? Basicamente, o projeto envolve a gente fazer a caracterização molecular em função celular da cadeia leve de miosina 5. Mas qual a cadeia leve de miosina 5? A LC8 PIN, que é a mesma proteína, proteínas muito semelhantes, né? Praticamente 100% de homologia, né, da PIN com a LC8, né? Em
em algumas espécies dá 92% de homologia. Então, homologia é bem alta. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é fazer uma caracterização molecular e celular da PIMP. Tá? Agora, então vamos tentar entender por que estudar, por que fazer uma caracterização, estudar a função da molécula, né, o gene que codifica essa molécula, e a função celular dessa molécula em toxoplasma gondii. Então a gente vai tentar caracterizar molecularmente e celularmente essa proteína em toxoplasma. Bom, e qual seria a importância, né, da gente estudar? Bom, basicamente o que a gente tem é o seguinte: a toxoplasmose então, é uma doença aparentemente assintomática em indivíduos normais, né, que não causa nenhum dano tecidual muito grave, né? A pessoa não tem nenhum problema. Qual o risco da toxoplasmose? O risco da toxoplasmose está justamente na contração dela, no caso de mulheres, durante a gravidez, ok? Ou de pacientes que são imunossuprimidos ou que estão sofrendo uma terapêutica de imunossupressão, ok? E que já sejam pacientes que estão tendo infecção por toxoplasma ou que estão tendo, já tiveram infecção, são soropositivos, têm o parasita, mas que estão passando por um quadro de imunossupressão. Bom, e qual a importância disso? Quando a gente fala em termos de pacientes imunossuprimidos, a gente tem imediatamente na nossa cabeça a questão da AIDS. E hoje eles estimam que 30% de todos os pacientes HIV positivos, tá, eles são afetados, 35% desses pacientes soropositivos para HIV, 35% deles sofrem de infecções toxoplásmicas. Tá? Dentro dessas infecções, a infecção mais importante que você tem é aquela infecção que acomete tecido nervoso. Tá? Então, o sistema nervoso do paciente, tá? E pode levar a óbito. Tá? Então, cerca de 35% de todos os pacientes HIV positivos, em algum momento durante a doença, né, desenvolvimento dessa doença, acaba desenvolvendo toxoplasmose encefálica grave, que pode levar esse indivíduo à morte. Ok? Bom, e um trabalho mais recente, no final de 1999, mostra que, um trabalho feito a longo prazo com esses pacientes, mostra que durante 14 meses, então avaliou esses pacientes durante 14 meses, tá? Com pacientes HIV positivos que foram avaliados no período de 14 meses. Os pacientes que tiveram a primeira infecção toxoplásmica, no tempo zero, no primeiro dia do mês até o 14, no 14º mês, eles observaram, fazendo esse estudo, que os pacientes que tiveram toxoplasmose, no final de 14 meses, 56% deles tinham ido a óbito, em função de muito das infecções, dessa infecção, lógico, de outras infecções, mas também dessa infecção da toxoplasmose, tá, ok? Encefálica grave. Tá? Então, um problema sério dentro desse quadro que a gente tem hoje de imunossuprimento.